Roberto Babini, mestre de teremos cerimônias. agora o primeiro painel com o tema Justiça 4.0, Gestão, Processo e Proposições. Para integrar a nossa mesa, convidamos o Dr. André Gonçalves Zipperer, Dr. James Magno Araújo Farias e o excelentíssimo juiz-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, Dr. Sérgio Polastro Ribeiro, que comandará os trabalhos. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sérgio Polastro Ribeiro, juiz-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, 15ª Região. Nesta manhã, hoje temos aqui representantes da magistratura, do Ministério Público, da advocacia pública, privada, servidores civis, militares, acadêmicos, estudantes, enfim, professores. É um grande congresso que envolve grandes temas de direito de trabalho e chega à sua 23ª edição. Então, eu gostaria de cumprimentar e saudar a todas as senhoras e senhores nesta manhã. E temos o privilégio de dar início a esse primeiro painel, que trata de um tema que olha para o futuro, a Justiça 4.0, gestão, processos e principalmente proposições. O grande desafio do judiciário é a prestação de serviço célere e, ao mesmo tempo, de qualidade, isso que traz a efetividade da justiça. A justiça ela presta serviço, um serviço jurisdicional. E há sempre essa anseia, essa expectativa de que esse serviço seja rápido, seja célere, senão não se faz justiça, mas que ele tenha qualidade. E esse binômio da celeridade e da qualidade traduzem a efetividade da justiça, que nós ouvimos na brilhante palestra há pouco. Diante desses desafios que cada vez aumentam, estamos agora no limiar de um novo modelo de judiciário. E é curioso pensar que, durante muito tempo, sim, esse anseio da celeridade foi traduzido em legislações processuais. Sempre tivemos a ideia que a melhoria desse instrumento de efetivação da justiça traria a necessária efetividade, a necessária celeridade. Se a gente olhar todos os códigos de processo em suas exposições de motivos, códigos de 39, código de 73, o Código de Processo Civil de 2015, todos eles tiveram como norte a celeridade na tutela da pressão jurisdicional. O Brasil, que sai de um Brasil colônia, um Brasil império, e tinha como base do seu processo as ordenações filipinas, lá de 1600, onde o juiz era aquele que apenas assistia o duelo das partes nas suas causas privadas, ele apenas ficava ali observando se aquelas regras rígidas, formais, em excesso, onde ele não interferia com a autonomia, mas apenas acompanhava se o jogo estava sendo jogado corretamente. De repente, no Código de 39, a gente tem essa autonomia maior do magistrado. O magistrado já passa a ser o condutor do processo, aquele que dirige o processo. E aí, a nossa CLT, que esse Congresso celebra os seus 80 anos, ela traz esses princípios de concentração, oralidade, o magistrado como aquele que conduz o processo e busca as provas. As testemunhas já não são mais das partes, são do juízo. O perito não é mais das partes, é do juízo. E o Código de 73, com toda a sua técnica, preocupa-se com a celeridade. E ele, com todas as mini-reformas, a gente assiste o quê? A antecipação dos efeitos da tutela, mecanismos que podem acelerar e dar mais celeridade, julgamentos antecipados da lide, tentando trazer essa celeridade. Chegamos na Constituição de 88, que celebramos também nesse Congresso os 35 anos, agora no próximo mês de outubro, e aí uma explosão de litigiosidade, porque os direitos fundamentais são elevados. Aquele processo privativo, individual, de repente abre um leque novo do processo coletivo.
aí as ações civis públicas, as ações civis coletivas, o Código de Defesa do Consumidor. De repente descobrimos um processo coletivo. Agora, será que a celeridade é enfrentada, é resolvida? E ainda assim persistimos nessa celeridade diante de uma explosão de litigiosidade no país. Início do nosso século, a Lei 11.409, trazendo a informatização do processo, as súmulas vinculantes, o novo, já não tão novo assim, Código de Processo Civil de 2015, buscando dar mais autonomia ao magistrado, às partes, os negócios processuais, as autonomias, sistemas de precedentes, decisões vinculantes, incidentes para resolução de demandas repetitivas, de assunção de competência, e ainda estamos aqui perseguindo a tão sonhada efetividade da justiça com celeridade e com qualidade. E vem a pandemia. O CNJ, sob a presidência do ministro Luiz Fux, avança num cenário completamente complicado, bem complexo, que todos nós aqui vivenciamos. E aí, as resoluções tão importantes como a do Resolução 345 de 2020, no primeiro ano da pandemia, no ano seguinte a 385, a 389, trazendo a Justiça 4.0, trazendo o juízo 100% digital e olhando para esse futuro, o CNJ investindo na inteligência artificial, o STF trazendo o sistema Vitor, onde faz uma análise em poucos segundos que um servidor demora pelo menos uns 40 e poucos minutos para resolver, os tribunais investindo em tudo isso, em tecnologia, o TRT-15 investindo também em inteligência artificial, mas de repente a gente olha e fala, será que é só a legislação processual que vai resolver o problema, ou nós temos que pensar também em gerenciamento? A só mudança no nosso instrumento de efetivação da justiça, desses direitos fundamentais, direitos individuais, direitos sociais, só essas regras, esses mecanismos processuais talvez não sejam suficientes. Talvez não dá mais para esperar mais juízes e mais servidores. Eu acho que é necessário gerenciamento, é necessário gestão, é necessário pensar esse serviço que o judiciário entrega de uma forma diferente. E é esse painel, onde nós vamos olhar para a Justiça 4.0, para esses novos horizontes e desafios, uma desterritorialização, muitas vezes, do serviço público, nesse formato virtual, a informatização do processo, os juízos 100% digitais, o uso da inteligência artificial e da gestão, como nós temos um caso em desenvolvimento aqui no TRT-15, comandado pela Corregedoria Regional, que é o projeto Especializa e Equaliza, de unificação de secretarias, de diversas, inicialmente no mesmo fórum, conduzido pela nossa Corregedora Regional, a doutora desembargadora Rita Pencal. E esse projeto Especializa e Equaliza unifica secretarias de um mesmo fórum e depois traz também para aglutinar secretarias de varas solteiras. Nós temos em fase de estudos o núcleo 4.0 aqui do TRT-15, que esperamos seja uma realidade ainda este ano. E assim nós olhamos para esse horizonte, onde não temos mais juízes, não temos mais servidores. Hoje temos uma carência no TRT-15 de pelo menos 51 magistrados, mas é preciso gerenciar melhor os recursos que nós temos. O projeto Especializa e Equaliza tem mostrado isso, números impressionantes que já têm surgido. E mostra talvez um rumo, um caminho, que com essa tecnologia, inteligência artificial, e essas novas formas do processo, nós podemos gerenciar melhor e chegar nesse objetivo da efetividade, da celeridade e da qualidade da nossa prestação jurisdicional. E, para isso, nós temos orgulho de apresentar nesse painel 2 brilhantes palestrantes convidados. Eu começo com o primeiro palestrante, que é o desembargador James Magno Araújo Farias. Desembargador James, além de desembargador no TRT da 16ª Região, no Maranhão, é professor adjunto do quadro permanente do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, desde 1992.
foi presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, o COLEPRECOR, em 2016 e 2017. Foi presidente do CONEMATRO, Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho, 2013 e 2014. Tem livre docência e pós-doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha, em Direitos Humanos, em pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, é doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, além de mestre também em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista e autor de diversas obras literárias publicadas. Direito do Trabalho no Brasil, Panorama após a Reforma Trabalhista, de 2018, Trabalho e Humanidade, 2017, Brasil sem Trabalho Infantil, Trabalho Decente, Judiciário na Atualidade, Direito Constitucional do Trabalho, enfim, muitas obras literárias, inclusive tem uma recente obra que depois ele vai poder falar um pouco dela para nós. Desembargador James, seja bem-vindo a Campinas, ao 23º Congresso de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, e a palavra está com Vossa Excelência. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer, um grande privilégio voltar a Campinas. Saúdo inicialmente nosso anfitrião, Dr. Sérgio Polastro. James Magno Farias, desembargador vice-diretor da Escola Judiciária TRT-16-MA. Dr. André Zipperer, também que estará conosco aqui nessa bancada. Agradeço o convite que foi feito pelo presidente, meu querido amigo, o desembargador Samuel Hugo, né, que tenho o prazer de... Nunca nego um convite da 15ª, eu digo que a 15ª e a 16ª tem uma relação não apenas numérica de proximidade, mas uma relação quântica de afetividade na quantidade de amigos que eu tenho aqui. Revejo meu querido amigo, o desembargador Lorival, que é culpado, inclusive, por eu ter sido presidente do COLEPRECOR, como sucessor dele, a invenção é dele, então a culpa é totalmente dele. É um amigo muito querido, tantos amigos aqui que eu vejo, e que não vou nominar para não incorrer em falhas imperdoáveis. Eu, antes de iniciar, gostaria de presentear a Escola Judicial na verdade, a biblioteca do TRT-15, com o meu último livro, Direito, Tecnologia e Justiça Digital, saiu pela LTR agora esse ano, no qual eu analiso exatamente esses fenômenos do mundo 4.0. E vou tentar, em 20 minutos, né, o máximo que eu vou tentar aqui é atrair naquilo que Roland Barthes falava da atração do sabor do conhecimento, porque é impossível, em 20 minutos, nós termos um aprofundamento de um tema tão importante, tão essencial para o sistema de justiça. Então, trago aqui, entrego ao doutor Sérgio, para a doação para a escola, para a biblioteca do TRT-15, dessa obra, o prefácio do professor Humberto Teodoro Júnior, que muito me emocionou, ele, com sua visão de profundidade do direito, ter tido essa leitura tão aprofundada. A gente só está discutindo qual é o passador aqui. Eu inicio com uma imagem que alguns de vocês podem estar perguntando o que o Radiohead, que é uma das maiores bandas de rock da Inglaterra, tem a ver com o direito. E eu já tranquilizo vocês. Gente, praticamente nada, não se assustem. Não vou fazer esse link do Radiohead com o direito processual. Mas esse álbum, In Rainbows, foi lançado em 2007, ele tem um impacto profundo no mundo da música. Por quê? Vocês devem se lembrar, principalmente os mais experientes, que ali, pelo começo desse século, nós estávamos com um problema grave de pirataria musical. Era a época do Napster, a época do Pirate Bay, você tinha... As pessoas vendiam no pendrive as músicas, baixavam no computador sem pagar direitos autorais. E esse disco In Rainbows, do Radiohead, ele vazou na internet antes do lançamento. E a banda, então, resolveu fazer o seguinte, colocou o disco para download no site oficial da banda e a pessoa pagava quanto quisesse.
Isso foi, na época, uma revolução, e a banda foi muito criticada. Artistas como Metallica reclamaram, né? Essa menina que está fazendo sucesso agora, que vem ao Brasil, que eu não gosto muito dela, mas minha filha é louca, me fez comprar 3 ingressos para o show dela, né? Taylor Swift, obrigado. Ela me fez abrir uma conta num tal de C6 só para ter acesso privilegiado ao ingresso, e deu certo. Comprou 3 ingressos para esse show. Então, Taylor Swift reclamou, Metallica reclamou, todo mundo reclamou que a banda estaria banalizando a sua própria produção musical. E o que Tom York disse, o vocalista da banda? Gente, estava tudo de graça na internet. Eu simplesmente disse, pague quanto você quiser, e foi um sucesso de marketing. A banda ganhou dinheiro porque eu comprei o disco pelo download, eu comprei e depois comprei até a mídia física também, que eu sou um grande fã da banda. Isso revolucionou a forma de fazer música, e vocês devem se lembrar que mais ou menos nessa época, 2006, 2007, 2008, o Spotify foi lançado. Isso salvou a indústria fonográfica, porque as pessoas não baixavam mais a música. Você não tinha mais que comprar a música. A Apple, o iTunes já fazia isso desde 2001. Agora você simplesmente paga uma assinatura e você, né, escuta música no Deezer, no Spotify, Apple Music, no Tidal. Aí depois vem as plataformas, né, Netflix, né, Paramount, enfim. Nós estamos numa época nova, uma época que não existia. Mas por que eu inicio com isso para falar aqui sobre o direito? Nós, no sistema de justiça, vivíamos em 2007 mais ou menos esse interlúdio. Nós tínhamos aqueles programas, né, cada tribunal tinha o SAPT, CISPAI, não sei como é que era, 15ª, SUAP, né, SIMBA, cada tribunal tinha o seu processo eletrônico, todos embrionários. Em 2011, quando o Spotify vai para os Estados Unidos, nós temos o que no Brasil? O CNJ assumindo a ideia de criar um processo judicial eletrônico padronizado, que foi um grande sucesso, né? Com todos os percalços que nós temos até hoje, nós, não estou conseguindo passar aqui, não sei se vocês conseguem, não sei se vocês conseguem passar daí, obrigado. Como é que nós chegamos, eu acho que sim, né? Como é que nós chegamos no mundo 4.0? Gente, o que nós entendemos como essa revolução tecnológica é muito recente em termos de história. Se você pensar a humanidade da última era glacial, de 9.000 anos para cá, a primeira revolução industrial, quando James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor de Thomas Newcomen em 1764, na primeira revolução industrial, criando a produção em larga escala, 100 anos depois, nós temos, no meu ponto de vista, o maior passo para a humanidade, que foi exatamente a criação por Niklas Otto, na Alemanha, do motor a combustão, que é o motor do ciclo de Otto. Gente, motor significa automóvel, locomotiva, transatlântico, tanque de guerra, avião. Quando Dom Pedro I chega no Brasil, em 1808, eles passaram 2 meses vagando aqueles navios de madeira no Atlântico. Se perderam lá pelo Nordeste, foram parar lá perto de Fernando de Noronha. Em 1889, quando Dom Pedro II vai embora, exilado, eles levam apenas 2 semanas já num transatlântico com caldeiras a vapor, do Rio para Lisboa. Em 100 anos, você então tem a Segunda Revolução Industrial. As 2 guerras mundiais foram travadas durante a Segunda Revolução Industrial. A Primeira Guerra Mundial, com os primeiros tanques, né, com os primeiros aviões, é a Segunda Guerra Mundial, que começa com aviões a hélice e termina com aviões a jato. Os Messerschmitt 262 da Alemanha, os Gloster Meteor ingleses. 6 anos depois, na Guerra da Coreia, a aviação já era a jato. Nós já estávamos na corrida espacial, que vai, em 1969, nos levar para a Lua. Em 1945, começa a terceira Revolução Industrial, com os estudos, principalmente a partir das teorias de Alan Turing, na Inglaterra, após a decifração pela máquina lógica de computação da Enigma alemã, iniciando a fase da computação. E, em 1990, com a liberação da ARPANET para uso civil, nós temos, então, o quê? A 4ª Revolução Industrial, com o uso da internet, que vai permitir o quê? Permitir que nós tenhamos uma transição, não é, de um mundo de papel para esse, né, saindo desse mundo físico. É esse aqui, não é? Não, esse aqui. Mas está dando certo aqui. Aqui ele está trocando manualmente. Bom. A gente não mexe no que está dando certo. Mas qualquer coisa eu peço para mudar lá o manual.
esse é o... Obrigado. Esse é o... 2 minutos de bônus para mim. Esse mundo físico, todos os magistrados... Eu já completarei 30 anos de magistratura em janeiro, né? Esse mundo físico era o mundo que nos acompanhava quando nós ingressamos na década de 90 na magistratura. Era o mundo daqueles carrinhos de supermercado, as pessoas andando com carrinhos de supermercado. O doutor Sérgio, mais novo, não pegou essa fase, ele já entrou na fase do PJE. Mas nós saímos dessa... Opa, foi. Nós saímos desse mundo de papel para o mundo digital, que é esse mundo 4.0. Então, a minha filha, essa que fez eu comprar os ingressos do show da Taylor Swift, né? Ela, pai, como é que vocês viviam sem internet? Eu disse, não sei, na época a gente não tinha essa preocupação, porque nós não podíamos saber o que nós não tínhamos, porque não existia, né? Mas, hoje em dia, quando eu me pergunto assim, como é que nós não tínhamos o Google, como é que nós não tínhamos as ferramentas, né, de busca, e agora a inteligência artificial, é porque nós conseguimos, no sistema de justiça, unir muito bem essa ideia do mundo digital com essas possibilidades novas, ok? Então, nós temos o quê? Aquilo que Luiz Felipe de Souza, lá em Portugal, há muito tempo diz que nós estamos no ocaso da civilização de papel. Então, nós estamos migrando o quê? Desses processos de papel, com um grande ganho ecológico, né, com uma significativa redução de insumos, para esse processo digital, certo? Então, aqui, por exemplo, uma telinha de um painel do magistrado, né? Então, você substitui aqui o que seriam 1000 processos em papel por uma tela no qual você tem as informações. Você tem um workflow agora que foi simplesmente pensado de uma forma lógica para que nós pudéssemos ter essas ferramentas no sistema de justiça. O professor britânico Richard Susskind, né, tem um conceito dos tribunais online, de uma jurisdição estendida, ele já dizia, lá no final dos anos 90, que nós estávamos migrando para esse modelo de jurisdição digital. Por quê? A jurisdição hoje não é mais apenas no fórum. Nós começamos isso aqui na Justiça do Trabalho, por exemplo, lá em 2001, com aquele convênio do Banco Central, né, com o Supremo, que era a chamada penhora online, o Bacen Júri e tal, mas nós já tínhamos, em 2006, uma lei que regulava o processo eletrônico no Brasil, 2006, Radiohead, né? 2007, SWAP, um sistema administrativo processual em convênio com a CEPRO, e depois, de 2010, 11, o processo judicial eletrônico. E aí, o que eu trago para vocês aqui, né? Desde 99, nós já tínhamos a Lei 9.800, que falava, por exemplo, do uso do fax, né? O fax, gente, imagina, os estudantes novos devem estar horrorizados. Falar de fax, de disquete, né? Essas coisas não, que são antigas, mas, na época, foi um grande avanço, você poder transmitir à distância uma petição sem ter que ir lá em Araraquara. Você mandava, depois mandava as peças, né, para o processo. Esse processo eletrônico no Brasil, ele tem 4 dimensões temporais, né? Eu uso o conceito de Pepe Chaves, lá do TRT de Minas. Então, o Pepe falava o seguinte, nós começamos com uma fase de fotoprocesso. Você tirava fotos, escaneava, jogava, né, criava um processinho. Quando nós, na década de 90, começamos a fazer as audiências com o uso dos programas da Microsoft para a digitação de ata, o Word, né, o Office, né, o Word for Office, nós começamos ali a arquivar informações. Tanto que eu assumi esse trabalho em 12 de janeiro de 94. Eu era promotor de justiça, né? Deixei de ser promotor para ser... Não sei se eu estou arrependido, mas deixei de ser promotor. Depois de 2 anos, fui para a Justiça do Trabalho. Mas, quando eu cheguei lá, era a máquina de escrever na Justiça do Trabalho. O Ministério Público estava um pouco mais avançado, porque a gente já tinha um Office 1 lá, bem ruinzinho, mas era um Office. Em 94, no entanto, segundo semestre, nós adotamos na Justiça do Trabalho também o modelo de Office. Nós fomos obrigados, por um presidente muito visionário à época, a fazer um curso de um tal de Windows. Imagina, um monte de juiz novo, empolgado. A gente é obrigado agora a fazer curso de computação. Foi maravilhoso. Foi uma transformação quando você viu aquelas janelas do Windows na sua frente.
o potencial que foi sendo criado ali, eu tenho, por exemplo, quase todas as atas de audiência desde 94, porque eu tenho os arquivos, eles foram sendo atualizados pelo Office, né? Depois nós temos, já após o PJE, em 2011, e na sequência, né, até 2017, quando a última vara do Brasil foi informatizada, que foi a vara de Abaetetuba, no meu vizinho estado do Pará, nós passamos para a fase do e-processo, do processo pela internet, que é importante porque você alia essa ferramenta da 4ª Revolução Industrial, aí o mundo 4.0, para o acesso via internet. Estamos migrando, então, agora para uma última fase, a fase do processo de inteligência artificial, que é uma coisa súbita, né? De repente você está envolvido com o ChatGPT, né? com Driver, com o Emacs, com vários programas que vão pensando por você essa realidade. E a pergunta que eu faço na esteira disso tudo, vejam tudo isso que já está sendo criado aqui. Quando você abre a página do TRT15 ou do CNJ, você encontra todas essas ferramentas. Está o Sniper, bonitão, né? O Simba, né? Você tem o SEI, vários programas de busca. Gente, é só o começo. É só o começo. Esse modelo de justiça 4.0, muito acertado, ele foi acelerado por conta da pandemia. A pergunta que eu faço, doutor Sérgio, é o seguinte: como seria essa terrível pandemia, né, doutor André, se tivesse acontecido nos anos 90? Quando nós tínhamos processo de papel, quando nós tínhamos a necessidade de presencialidade no fórum, quando o juiz tinha que estar lá em Franca, para receber as partes. A pandemia, ela não criou a Justiça 4.0. A pandemia acelerou o advento da Justiça 4.0, porque nós já tínhamos o processo judicial eletrônico, nós já tínhamos penhoras online, nós já tínhamos diário de justiça eletrônico, nós já tínhamos as ferramentas que, inclusive, permitiram o teletrabalho há muito tempo na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, antes mesmo da reforma trabalhista de 2017, que falava do teletrabalho. Com a pandemia, você teve que colocar as pessoas no teletrabalho, você teve que preservar a sanidade, teve que preservar a saúde, você, no entanto, tinha que continuar prestando jurisdição. E aí você passa a receber os advogados por videoconferência, pelo Google Meet, pelo Zoom, enfim. Você passa a ter as audiências também, né, através das plataformas. Você tem uma continuidade. Isso, então, gera uma situação nova, porque, embora nós tivéssemos práticas experimentais, nós tínhamos vários juízes no Brasil, Danilo Gaspar na Bahia, Paulo Montalverne no Maranhão, esse pessoal avançado, né, fazia audiência por videoconferência, não mandava carta precatória para Portugal, rogatória para Portugal, ele abria uma chamada no WhatsApp, já conversava com a parte, já transformava em ata, já resolvia o problema. A pandemia não cria a Justiça 4.0. O que o CNJ faz na sequência é perceber, e isso foi muito inteligente do CNJ, que era um ponto de não retorno para que nós pudéssemos sair desse modelo buscando eficiência, buscando celeridade, buscando racionalidade. E nós temos uma pesquisa feita em 2020 pela Fundação Getúlio Vargas, que ela aponta que todos os processos que estão na modalidade eletrônica, eles têm uma tramitação pelo menos 35% menor de duração do que os processos de papel, o que é lógico, porque o processo de papel você tem que carimbar, você tem que juntar, tem que grampear, tem uma bailarina, né? Tem que localizar o processo, você perde os autos, isso já não acontece. Apesar dos riscos de cibersegurança, de hackeamento, né? que é real, o próprio CNJ foi invadido nessa confusão toda, vocês acompanharam, do final do ano passado, né? Mas o processo eletrônico e todos os agregados, que eu digo, teletrabalho, enfim, eles têm um ganho significativo, não sou eu que estou dizendo, é a Fundação Getúlio Vargas que tem um estudo sério. Então, se essa pandemia de 2020 tivesse acontecido nos anos 90, seria o colapso da justiça. Ia parar tudo. E não só da justiça, até mesmo a tecnologia de pesquisa científica, médica, de vacina, seria muito mais rudimentar do que foi.
Então, vai ser cada vez melhor. E o próprio TST, acho que o doutor Samuel já tinha mencionado isso há pouquinho, no final da palestra do ministro, ele atesta que houve um aumento de produtividade com a pandemia. Por quê? O início da pandemia, doutor Sérgio, é como aquele luta de boxe, que um boxeador recebe um soco e fica mais ou menos perdido. Nós ficamos perdidos, porque nós fomos atingidos, mas nós não fomos nocauteados, porque nós soubemos usar as ferramentas existentes para praticar os atos que eram necessários. E o próprio TST atesta que houve um aumento de produtividade. Por quê? Porque, passado aquele momento inicial, as pessoas se arrumaram. Para que vocês tenham uma ideia, em 2020, eu tinha 3.200 processos no meu estoque de processo. Ontem, eu viajo sempre no notebook, à noite, chego aqui no hotel, tinha que me assessorar, tem um processo para despachar, 11h30 da noite, é verdade, eu estava assinando uma tutela, e eu estou com 1.124 processos. Uma redução enorme, porque houve um aumento enorme de produtividade. Por isso que eu acho meio anacrônica essa questão de ficar vigiando o IP, vamos vigiar o IP, modelo quinta série. Vou ver onde o doutor Samuel está. Ele está lá e não sei por onde. Então, isso é anacrônico. Isso vai contra todas as teorias modernas da justiça, e eu pego François Hoche, eu pego o Richard Susskind de novo. O conceito de jurisdição é hoje uma justiça estendida. Não é um fórum, espaço físico. Quando você alia liberdade, quando você alia... aqui eu tenho, se vocês tiverem interesse, podem abrir a página do TST, SJT, do TRT15, todos os tribunais, tem uma página sobre os atos de produtividade de cada tribunal durante a pandemia. Todos aumentaram. Todos aumentaram. Aí, meu gabinete hoje, todo mundo quer ir para o teletrabalho. Quer trabalho melhor porque eles perceberam que eles chegam no gabinete, aí conversam, atualizam a resenha do dia e tal. Isso não é. Tudo isso aqui, quando vocês vão nas páginas oficiais, vocês vão encontrar essas informações. Vejam só, você salta de 2020 de 15 milhões de atos para 23 milhões de atos praticados, gente. Não é pouca coisa. Nós, fazendo todo esse esforço de manter processo com menos de 11 meses, desde a chegada do gabinete até a saída, até o julgamento, não é pouco, doutor Sérgio, é um esforço grande. A justiça do trabalho é uma justiça que nos exige muito, todos nós, não precisa eu falar isso, mas todos nós sabemos, mas ela dá essa contrapartida, essa necessidade que nós temos. E aí, que judiciário 4.0 sai após a pandemia? Nós temos o próprio conceito do processo 4.0 sem necessidade de presencialidade é um ganho significativo. Essas audiências pela internet, elas têm que continuar, o atendimento remoto às partes, advogados. Nós fazemos hoje um modelo híbrido, acho que aqui também na 15ª, então você tem juízes e desembargadores nas audiências plenárias, presenciais, e ao mesmo tempo abrindo uma tela para que o advogado de outro estado possa fazer sustentação. Conceito de tribunais online na veia, notificações eletrônicas, o teletrabalho, que eu sou muito defensor do teletrabalho, permitindo que o funcionário tenha tempo para se administrar em relação a tempo de família, de lazer, de estudo, de preparo, cumprindo as metas de produtividade. Será que nós estamos perto do fim das cartas precatórias e rogatórias? Porque você já tem esse contato direto para o mundo inteiro. E puxando, fazendo 2 desafios. Como é que fica o direito em relação às profissões do futuro? O direito vai acabar? Não vai acabar. Pelo menos no Brasil, nessa sociedade conflituosa que nós temos no Brasil, com 355 mil medidas de afastamento de violência doméstica, com 50 mil mortos por ano, com 3 milhões de furtos e roubos declarados, essa sociedade conflituosa vai precisar muito do direito. E vai precisar que esse sistema de justiça incorpore as ferramentas novas de inteligência artificial, os aplicativos, uma forma que nós podemos ter cada vez mais de sincronizar esse direito que nós temos no Brasil, esse sistema de justiça,
com pelo menos o ODS 16 da Agenda 2030 da ONU, no sentido de que nós possamos ter instituições realmente efetivas, onde a justiça ela seja realmente uma instituição que promova, em nível nacional e internacional, o acesso à justiça para todos. E quando nós usamos tecnologia, quando nós somamos essa tecnologia com o desenvolvimento sustentável, quando nós temos nos tribunais uma preocupação com a pessoa, com o magistrado, com o servidor, nós estamos indo bem no caminho correto. Então, em primeira conclusão, eu acho que nós temos que analisar a função da magistratura em relação a esses desafios da Agenda 2030, preparar o magistrado, acabar com a tecnofobia, que o medo que existe da tecnologia ele seja afastado. A justiça digital, a inteligência artificial é uma realidade, isso era dominante, mas tem que ser dominada. E aí vou me valer do pensamento de Nick Bostrom, lá em Oxford, que diz o seguinte: o ser humano não pode perder o controle da inteligência artificial, porque se perder o controle da inteligência artificial, aí é Terminator, Exterminador do Futuro, Matrix, porque você não consegue, o ser humano, já quando Garry Kasparov perde lá em 95, para o Deep Blue, no jogo de xadrez, ali já era um prenúncio que o homem não consegue concorrer com o que ele criou. E aí, quando Harari, por exemplo, em Homo Deus, fala de todos esses riscos que nós temos, essa nossa soberba humana de querer controlar tudo, de entender tudo, nós, nesses 10 mil anos para cá, nós somos ainda seres em construção, mas nós não podemos ter a soberba, e que seria uma ignorância, de deixar que a inteligência artificial nos domine. Nós temos que estar no controle, inclusive é isso que fala a ONU em relação ao controle das plataformas digitais. O humano sempre no controle. São essas, então, as contribuições. Infelizmente, recebi cartão vermelho, não teve jeito, mas encerro com essa frase do professor paulistano do Bexiga, porém radicado há muito tempo entre João Pessoa e a Aix-la-Provence, na França, o professor Eduardo Rabenhorst. Tem uma frase linda, inspirada em François Host, inspirado em Muriel de Montmartre, que é precisa para a nossa realidade. O direito não é mais pirâmide, é nuvem dinâmica e movediça, que a todos alcança. Muito obrigado. Cumprimentando o desembargador James. Sérgio Polastro Ribeiro, juiz-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, 15ª Direito, Região. Tecnologia e Justiça Digital, que presenteia a nossa biblioteca do TRT15. E parabenizando também pela palestra, desembargador James. Com esses desafios que temos, essa pergunta instigante, de fato, o que teria sido da prestação jurisdicional na pandemia, e desde 2006 o processo não viesse nessa marcha de informatização frequente, e o PJE, principalmente a partir de 2012, 13, 14, entrando em larga escala, o que permitiu, depois desses golpes aí que o Rock Balboa tomou, mas permaneceu firme até o final e mostrou em números essa produtividade do judiciário. E já que falamos dos 35 anos da Constituição, para alcançar, talvez como nunca, o ideal do acesso à justiça. O processo judicial eletrônico mostrou que, mesmo no ambiente de pandemia ou longas distâncias, é possível que o cidadão esteja próximo do judiciário, não apenas do judiciário físico, mas do poder judiciário. E aqui, desembargador, a gente, como presidente de associação, a gente compartilha um pouco desse sentimento da magistratura, no sentido de que a magistratura fez tanto na pandemia, depois desse golpe inicial, absorveu essa nova realidade e respondeu à altura de um desafio que ninguém estava até então preparado, mas depois de passado esse período pandêmico, nós vimos meio que um retrocesso no uso dessas ferramentas. Se por um lado nós temos
ainda o juízo 100% digital, e a comunidade jurídica, principalmente os advogados que estão aqui, tem muito receio. Por exemplo, sempre me falam, aquela parte que fala da intimação, da notificação, das citações por qualquer meio eletrônico, que está na Resolução 345. Hoje o CNJ já fala em domicílio judicial eletrônico, onde todas essas intimações serão recebidas ali. Então, se por um lado a gente tem um avanço disso, por outro lado nós temos talvez um retrocesso, tentando pensar com a mente pré-pandemia e abrindo mão dessas ferramentas eletrônicas, ou não usando em sua potencialidade. Então, talvez o judiciário que a gente espera do futuro, desembargador, e creio que Vossa Excelência compartilha disso, é esse judiciário com acesso, com celeridade, com a razoável duração do processo, e um judiciário onde o cidadão possa alcançar e por vários meios, e os juízes possam otimizar seu tempo, os servidores, com esse híbrido do trabalho presencial e do teletrabalho. Eu acho que, superando essa situação que nós temos, como Vossa Excelência colocou, de controles, de controles de IPs, dessa excessiva preocupação com o magistrado, que sempre trabalhou aos sábados, aos domingos, aos feriados, nas férias e nos recessos. Isso, o chamado dia útil nunca foi um impeditivo para que o trabalho acontecesse, muito além de uma jornada razoável no seio da magistratura. E vamos ouvir agora, senhoras e senhores, o doutor André Gonçalves Zipperer, advogado sócio da Zipperer Minardes Advogados, doutor em Direito pela PUC do Paraná, doutor André é do Paraná, do nosso vizinho estado do Paraná, pesquisador da USP, do GETRAB, professor universitário, diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Nacional, é autor de textos, artigos e livros sobre trabalho e tecnologia. Doutor André Zipperer, muito bem-vindo ao 23º Congresso de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho em Campinas. A palavra está com Vossa Excelência. André Gonçalves Zipperer, bom dia a presidente da Associação todos. dos Advogados Trabalhistas Paraná. Meu caro Sérgio, muito obrigado pela deferência. Meu amigo James, agora amigo James, também muito obrigado, é um prazer sempre ouvi-lo. Eu gostaria de agradecer aqui ao Tribunal Regional do Trabalho e à Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas. Ontem nós falávamos, o pessoal fala Campinas é interior, né? Campinas é interior. E gostaria de agradecer de forma bastante especial o presidente Samuel Hugo de Lima, agradecendo também o convite feito, né, pela comissão organizadora, os doutores Giovanni, as Ana Paulas, né, a doutora Ana Paula Lockman, a doutora Ana Paula Misculin, e também o diretor da Escola Judicial, doutor Carlos Alberto Bosco, nas pessoas de quem cumprimento a todos e a todas que estão aqui comigo. Ontem conversávamos e quase cometi uma gafe, na verdade, porque disse que a gente elogia no público e critica no privado. Ontem eu estava elogiando no privado. Então, eu faço questão de elogiar aqui a organização do Congresso aqui de Campinas, que já está na sua 23ª edição, pelo fato de ter composto o line-up aqui das pessoas que vêm falar com pessoas que trazem informações tão diversas, também de posições tão diversas e também com desembargadores, com ministros, com juízes, com advogados e com membros do Ministério Público do Trabalho. Isso é muito, muito importante. De tantos eventos que a gente participa, essa pluralidade de visões também é muito importante. Antes de começar ali a minha exposição, mas até não posso me furtar de falar aqui de algumas situações que o Dr. James brilhantemente nos trouxe, na verdade. Eu entendo, na verdade, que hoje, ministro Aloysio, nós
estejamos vivendo talvez um turning point, um momento de mudança no direito do trabalho e no processo do trabalho mais importante desde 1943. Não tenho a menor dúvida disso. Porque foram 3 coisas que se acumularam e que fizeram esse turning point, e esse momento de mudança, que fazem com que a gente, no momento em que a gente vai falar do direito do trabalho, a gente não tenha mais, James, aquele distanciamento que a gente tinha quando a gente estudava direito do trabalho. Eu ainda me formei no século passado. A minha carinha de 25 anos aqui não permite que as pessoas achem. Eu ainda me formei no século passado. Então eu digo o seguinte, de tudo que eu aprendi no século passado na faculdade, 70% eu esqueci e 30% foi revogado. Então, ou seja, essas 3 situações são reforma trabalhista, tecnologia e direito, e o que convencionou-se de chamar de direito do trabalho de emergência, que surgiu a partir e por conta da pandemia que foi trazida aqui. Então, são 3 situações que se acumularam. E hoje nós estamos vivendo isso, a gente está inserido na história e falando de coisas que nós estamos vivendo hoje. A gente não lê mais o livro do Magano, a gente não lê mais o livro da Mauri Mascaro Nascimento, a gente não lê mais os livros antigos que nos permitem tirar conclusões sobre o direito do trabalho, que tinha sido até então imutável, né? Então nós estamos vivendo hoje isso. E eu digo o seguinte, Sérgio, nós todos somos imigrantes digitais. Nós aqui todos, né? Não a turma aí recém-formados, mas nós todos aqui somos imigrantes digitais. Ou seja, nós nascemos numa época analógica e imigramos para uma época digital, né? Talvez, pensando assim, não sejamos nós que vamos dar melhor respostas para as coisas que estão acontecendo agora. O que a gente tem que fazer é não estragar. Para aqueles nativos digitais que já nasceram com o celular na mão, como meu filho Henrique, por exemplo, eles, com aquela mentalidade que não foi contaminada lá atrás, possam oferecer uma resposta já nascida na época digital. Em relação ainda à pandemia, e na verdade é uma reflexão que eu nunca tinha ouvido, mas o que aconteceria se a pandemia tivesse acontecido nos anos 90? Os advogados morreriam de fome. Que foi o processo digital que permitiu com que os processos andassem, com que os alvarás fossem levantados, com que a gente pudesse pagar nossos clientes, que a gente pudesse receber, com que as audiências pudessem acontecer, com que as audiências pudessem acontecer, que a gente tivesse que contratar colegas de outros locais. Então, essa reflexão é uma reflexão realmente muito importante. Se a pandemia tivesse acontecido nos anos 90, os advogados tinham morrido de fome. Então, foi muito importante a questão do processo digital. Eu vou trazer situações aí do TRT lá na região, aqui, inclusive vejo alguns conterrâneos, a doutora Arnor aqui, que já foi chamado à mesa, a doutora Gosdal, que vai falar à tarde. E eu gostaria aqui também de ressaltar, em relação à questão da pandemia, o posicionamento e os atos da doutora Maria Cristina Rigoyen Peduzzi, na presidência do TST, que nós tivemos que, durante a pandemia, trocar os 4 pneus do carro com o carro andando, né? E ela foi até o Exército, enfim, e fez com que a Justiça do Trabalho, até de modo melhor que os outros ramos da Justiça, pudesse continuar funcionando. Lembrando a questão da 4ª Revolução Industrial, eu sempre gosto de falar também o seguinte: o próprio Klaus Schwab, no livro dele, A 4ª Revolução Industrial, né, um dos que cunhou o termo, mas ele fala também o seguinte: a gente não pode esquecer disso. 20% do mundo, 1/5 do mundo, sequer chegou na 2ª Revolução Industrial ainda. Que são os lugares do mundo onde a eletricidade ainda não chegou. Não existe. E é 1/5 das pessoas. Então a gente está falando aqui de coisas super avançadas, mas a gente não pode esquecer do cidadão ali, do outro lado da rua, que talvez não tenha acesso a isso, né? Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui do processo de justiça 4.0.
Vamos ver se isso aqui funciona, porque deu um trabalhão. Vamos lá. Bom, o sistema 4.0, de justiça 4.0, foi instituído pelo CNJ no ano de 2000, e ele tem como fundamento inovação e efetividade para todos, né? De acordo com o que aconteceu em 2021, de acordo com o que aconteceu na pandemia, o CNJ resolveu por bem reunir diversas... Porque o que acontecia no Brasil? Existiam diversas iniciativas em diversos estados diferentes. Então, tinha lá uma iniciativa no Pernambuco, existia uma iniciativa aqui mesmo em Campinas, no Paraná, no Rio Grande do Sul. E eu me lembro que cada tribunal tinha o seu escritório digital, né? Era até difícil, porque a gente tinha que aprender. Quando ia lá no Maranhão, lá, por exemplo, tinha lá o seu sistema de escritório digital, então a gente tinha que aprender. Se não me engano, eram 17, chegou a ser 17 sistemas de processo digital. Então, várias ideias surgiram durante a pandemia e o CNJ resolveu por bem reunir todas essas ideias, primeiramente no sistema chamado Sinapse, depois instituiu, através da resolução 385 do CNJ, o que seria a Justiça, o que veio a se chamar Justiça 4.0, que tem como características, está lá no site, tornar o sistema judiciário brasileiro mais próximo da sociedade, disponibilizar novas tecnologias e principalmente inteligência artificial. Agora foi recém-lançado. O Tribunal do Paraná, ele tem essa vanguarda, na verdade, foi o primeiro tribunal, por exemplo, a ter o nosso escritório digital, depois a ter as gravações de audiência ainda na vara do Dr. Eduardo Baracá. Em 2009 já se gravava já se gravava as audiências lá na vara, o que permitiu com que em todas as varas do Estado, já em 2009, ou seja, 13 anos antes da pandemia, já se instalassem equipamentos de filmagem, ou seja, lógico que ficava a cargo do magistrado de cada vara do trabalho fazê-lo ou não, mas já havia situações que você poderia filmar, né? E que depois viu-se que, apesar do trabalho que dá para transcrever, evidentemente é muito mais fácil e muito mais justo você ter exatamente ali as impressões, inclusive, da pessoa que está depondo. Bom, impulsionar a transformação digital no judiciário, garantir serviços mais rápidos, eficazes e acessíveis. Eu vou mostrar os números, né? Até porque o Tribunal do Paraná, e eu trago esses números com permissão do próprio Tribunal do Paraná, o coordenador lá, doutor Fabrício, me permitiu que eu trouxesse os dados para vocês, são dados absolutamente novos, e eu vou mostrar para vocês como isso cooperou, porque até foi chamada a atenção aqui para a celeridade processual, né, promover soluções digitais colaborativas que automatizavam e, assim, produtividade garantida também, assim como a celeridade. E eles têm ali, são 4 eixos, né, que a Justiça 4.0 ela nos traz. Soluções disruptivas para transformar o judiciário, a prevenção do combate à corrupção e lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, gestão de informação e políticas judiciais e fortalecimento das capacidades institucionais do CNJ. E aqui eu chamo a atenção para as principais ações, isso aí está no site, também está no relatório, lá do TRT9, que são voltadas para o programa. A plataforma digital do Poder Judiciário, a plataforma Sinapses, aquela mais antiga, e inteligência artificial. Eu lembro, na semana passada, foi lançado lá no TRT do Paraná. Essas iniciativas são todas, na verdade, e aqui Yaxi dizia o nome dele, o doutor Braulio Gabriel Guzmão, que é ele é o coordenador, ele é o escritório-geral do STJD, o torcedor do Coxa está sempre pulando, mas o CSJT, e ele também é o coordenador do PJE, da comissão, né, que cuida do PJE. Foi lançado o sistema Solária, que é um sistema de inteligência artificial que visa substituir o trabalho humano em diversas situações do judiciário, quando existem trabalhos repetitivos, por exemplo, né? Isso aí foi lançado na semana passada. O sistema Codex, o balcão virtual, já vou falar mais dele. O sistema de justiça 4.0, juízo 100% digital,
painel de resoluções, o domicílio judicial eletrônico, acabou de ser falado aqui, e aqueles sistemas de localizador de patrimônios, o Sniper e o Sistema Nacional de Gestão de Bens. Bom, o TRT do Paraná, ele foi o primeiro tribunal a implantar e colocar em operação, ainda em maio de 2022, o Núcleo de Justiça 4.0 aqui no TRT 15. Ele ainda está em processo de implantação. Não são muitos tribunais, eu não tenho esse número, mas ele ainda está em processo de implantação. Mas no TRT do Paraná, e a gente já tem uma figura, a gente já tem um panorama que a gente pode trazer para vocês aqui do funcionamento, né? Só lembrando o seguinte, ele tem como característica, são unidades jurisdicionais virtuais, ou seja, ele funciona como uma vara do trabalho mesmo, né? E eu vou mostrar uma característica para vocês. Essa vara do trabalho, ela tem competência estadual, ou seja, qualquer pessoa do Estado, seja lá onde a pessoa estiver, pode dar entrada e escolher essa vara para dar entrada no seu processo, né? Quando a gente conhece lá, né, o PJE, você escolhe a jurisdição onde você quer dar entrada no processo. A 98ª vara do Paraná, unidade judiciária, seria a vara do Núcleo 4.0. O próprio artigo, né, primeiro da Resolução 385, ele diz: os tribunais poderão, veja só, instituir núcleos de justiça 4.0 especializados em razão da mesma matéria e com competência sobre toda a área territorial, situada dentro dos limites da jurisdição do tribunal, né? Lembrando que nós temos tribunais aqui com 2 estados, ou estados com 2 tribunais. Bom, as características. A primeira, competência estadual, ou seja, você pode estar em Londrina, você pode estar em Foz do Iguaçu, Paranaguá, Curitiba, Palmas, e pode se escolher, na hora de dar entrada, a competência do Núcleo 4.0. Existe essa possibilidade, está lá quando você dá a entrada. Ela pode ser, detalhe, ela vai ser, quem distribui, né, obviamente, quem escolhe a opção do Núcleo 4.0 é o reclamante. No entanto, necessariamente o réu tem que concordar com isso. Se ele não concordar, o processo retorna e ele tem que dar entrada na cidade correta. Todos os atos são integralmente virtuais, assim como acontece no juízo 4.0. Assim como o juízo 4.0. Ou seja, existe lá o balcão, quando você vai se consultar, quando vai consultar, né, o balcão virtual, né, as audiências são todas virtuais, né, a execução também, tudo acontece de forma absolutamente virtual, espelho do que seria juízo 100% digital. Bom, a unidade, como falei, ela se equipara a uma vara. No caso, eu vou apresentar ali depois, no caso do Paraná, foram nomeados 3 juízes, sendo 2 por antiguidade e 1 juiz por merecimento, e cada um desses juízes, um juiz da 2ª Vara de Curitiba, um juiz da 2ª Vara de Pato Branco e o juiz da 22ª Vara. Cada um desses juízes se utilizava de servidores emprestados da própria vara, né? Então foram designados esses 3 juízes: o juiz Fabrício Nicolau, o juiz da 2ª Vara de Pato Branco e o juiz da vara de... já lembro o nome do juiz. E, como disse, necessita da concordância do réu. Aqui alguns números sobre a questão da competência ainda. Não existe estrutura física. Ele é, de fato, absolutamente virtual. E um detalhe, diferente do juízo 100% digital, a escolha, ministro, é irretratável. Irretratável. Uma vez escolhido, e diferente do juízo 100% digital. E por que a escolha é irretratável, meu caro Giordani? Porque
quando você escolhe o juízo, o núcleo 4.0, você pratica 2 negócios jurídicos. Primeiro, você escolhe o juízo 100% digital, mas também você prorroga a competência. Você abre mão de sua competência para a competência do núcleo 4.0. Lembrando que dentro do núcleo 4.0, todo o processo, 100% do processo é digital. Mas nem todo o processo 100% digital é do núcleo, né? Isso abre uma questão do que se chama de judiciário multiportas, ou seja, você tem uma inúmera situação na qual você pode demandar o judiciário ou ir atrás do judiciário, né? Uma questão que nós, da Associação dos Advogados Trabalhistas, e aqui também está o Paciléu aí, né? Nós solicitamos que houvesse uma padronização, lembrando que eram 3 juízes, o que permitia que não houvesse direcionamento da distribuição. Eu não gosto do juiz lá vou pegar uma vara, tem lá uma vara só, de Venceslau Braz. Eu vou distribuir no 100% digital porque eu gosto mais. Não, lá tem 3 juízes, e esses 3 juízes, a distribuição é feita de forma randômica a cada um deles, né? Então, o que nós pedimos é que houvesse uma padronização. E, nesse sentido, a utilização da CLT e não do CPC. Ou seja, apresentação de defesa na audiência, até a audiência. Não em 15 dias, como era aí, né, quando, assim, o que parecia, cada juiz tinha seu Código de Processo de Trabalho. Aliás, Manuel Teixeira está trabalhando num Código de Processo de Trabalho. Né? Eu acredito que tem vários advogados aí. Quem é advogado aí, fala eu. Tá vendo? E ela é casada com advogado também, né? Se der 15 dias para apresentar a defesa, tá? Então, ou seja, e é muito importante que aqui, o que a gente chama atenção também, é o que a gente chama de juízo de cooperação. O que é o juízo de cooperação? Se nesse processo for necessário, por exemplo, uma perícia, a perícia é feita na vara do trabalho correspondente a partir do juízo de cooperação. Se nesse processo, por exemplo, for necessário a condução coercitiva de uma testemunha, vai ser feita dentro de uma vara do trabalho, da vara do trabalho correspondente, que sequer precisa ser a vara do trabalho onde a pessoa trabalhou. Se a pessoa estiver lá em Luanda é a comarca mais longe de Curitiba. A gente fala que Luanda na África é mais perto que Luanda do Paraná. Então, se a pessoa estiver em Luanda, vai no juízo de Luanda, né? Ou seja, existe o que se chama de, então, cooperação... Vou correr aqui para não perder nada, né? Veja só, números. Nós temos aí um ano, né? Em 2022, 19% de todas as ações foram distribuídas no juízo 100% digital. Dessas, 25%, em 25%, infelizmente só, o réu concordou com ela. 75% ele discordou. E a tendência é aumentar, né? Lembrando também que o número de processos, né? Cada juízo, na verdade, no Paraná, ele tem uma média padrão de receber 688 processos por ano. Recebe 688 processos por ano. Esses 3 juízes, lembrando que eles acumularam as varas. O núcleo, né, foi acumulado com as suas varas de origem. Eles receberam, no núcleo 4.0, foram recebidos 1.660 processos. Cada um desses juízes recebeu, portanto, além dos seus 688, o equivalente a 553, revelando que foi um número correto, lembrando que o próprio Resolução 385 do CNJ, ele permite com que cada tribunal se organize de forma como lhe melhor lhe convier, né? E ali uma média padrão. A gente vê que já no 4º, 5º mês ali, ou seja, ele já atingiu uma média que ele foi levado até o final. Mas eu gostaria de trazer, o que me chama bastante atenção, é esse número aqui, ó. Lembrando que a própria resolução 398, que veio depois, ela, que disciplina, né, a resolução 385 de 2021, ela permite, doutor Samuel, que a núcleo 4.0 venha em socorro de determinadas varas, né?
Ou seja, a vara ali, não é o caso do TRT-15, que não tem nenhuma vara, né? Obviamente que está com processos acumulados e tal. Mas nós tínhamos lá no Paraná. Então, nesse caso aí, o núcleo 4.0 ele pode ser designado em socorro a determinadas varas. Então, por diversas questões, com processos acumulados. E foi justamente o que aconteceu. A primeira ou segunda vara de Colombo, não me lembro agora, que fica na região metropolitana de Curitiba, recebeu esse apoio, essa mão do juízo do Núcleo de Justiça 4.0. E veja só o que aconteceu, vejam só, por favor. Do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, na fase de conhecimento, o número de dias, em razão disso, caiu no primeiro mês ali de 450 dias para 80 dias. Então, veja, é algo que realmente está funcionando e está funcionando bem. Lembrando, nós temos aí um mês, né? Um ano. Bom, e qual o futuro, né? Aqui o nosso tema é gestão, né? Futuro, enfim. Eu normalmente costumo também dar uma palestra sobre inteligência artificial, sobre metaverso. Lembrando que nós já tivemos, o que pode ser incluído? Será que as audiências no metaverso, essas situações, também podem ser incluídas também como ações do juízo 100% digital? Lembra do metaverso, coitado, caiu em desuso agora, depois do chat GPT, ninguém mais fala do coitado do metaverso. Mas ele ainda está por aí. Lembrando que nós já tivemos 2 audiências no Brasil, uma da vara de Colíder, que foi uma audiência de mentirinha ali, só para ver como é que funciona, mas nós já tivemos uma vara da Justiça Federal de João Pessoa, mas eu já que foi da Justiça Federal de João Pessoa, foi uma audiência de conciliação envolver a Caixa Econômica Federal, na verdade. Hoje, atualmente, absolutamente desnecessário, puro exibicionismo, tá? Por quê? Lembrando que os princípios da administração pública tá lá, né? Tem a economia, né? Enfim, tem todos os princípios, ou seja, não há absolutamente nada que você faça no metaverso que você não faça numa audiência online, tá? Então não há necessidade disso. Agora, tem situações que a gente pode pensar que isso pode acontecer, como por exemplo no caso de situações onde você pode recriar o ambiente de trabalho da pessoa, seja para perícias, que o juiz pode entrar através do óculos, ou seja, simplesmente para a recriação ali, para que o juiz realmente tenha a percepção, né? Eu vou, por exemplo, aqui, né? Som. Por exemplo, hoje tem o que se chama de metaverso, ou seja, você pode assistir eventos esportivos como se estivesse dentro da quadra. E detalhe, isso tudo é ao vivo. Nesse caso, foram instalados uma centena de logicamente que isso vai evoluindo, né? Mas foram uma centena de câmeras em volta da quadra para que a pessoa pudesse se sentir ali. E, logicamente, que eles cobram ingresso, né? E é muito importante que hoje já existe um equipamento também que você pode, inclusive, sentir o toque, né? Seja o toque na pessoa, seja o toque nos locais, tá? Esse equipamento ele já existe. Esse vídeo aí, por exemplo, é do ano passado, tá? É um tabletop e, apesar de ser tabletop, que utiliza ondas ultrassônicas que você pode, inclusive, tocar. Agora, em falando sobre futuro do trabalho, futuro da inteligência artificial e futuro de tudo, algo que realmente recentemente houve uma discussão bastante fervorosa no comercial do Volkswagen, da Elis Regina, né? Que é o fato seguinte: a gente talvez não tenha mais nem controle sobre a nossa própria vida, até onde vai, tá? Pelo seguinte, veja só o que veja só o que as pessoas já estão fazendo dentro do metaverso.
essa menina morreu de câncer. E essa é a mãe dela reencontrando ela. Enfim, então, ou seja, são reflexões que a gente tem que trazer. O futuro, a questão da inteligência artificial, a gente passou. Outra questão que me parece que aí, não dou até 10 anos, até 2030 deve acontecer, desnecessidade de estrutura física. Aqueles prédios gigantescos, a gente não vai mais precisar, não vai mais ser necessário. Ou seja, lembrando o princípio da administração pública, do direito administrativo, é o princípio da economia, né? Ausência de fronteiras físicas. E a gente pode até falar, inclusive, de nômades digitais, né? O princípio da cooperação dessas partes realmente tem várias vantagens e mais precisão nos julgamentos, na medida em que vai ter capacidade, a doutora que vai falar sobre a questão dos precedentes, eles vai ter o acesso muito mais fácil aos precedentes, né? Bom, já me encaminhando para o fim, uma coisa que eu faço questão de trazer aqui, porque, repito, não chamaram advogado aqui também à toa. É importante que a gente traga também a nossa visão. Eu ia falar o seguinte, não adianta a justiça ser 4.0 se o profissional é 1.0. Mas a gente não pode perder de vista, obrigado, os benefícios também de um profissional 1.0. Por quê? E esses benefícios, como o Ingo Sarlet fala, né, que vai se acumulando, ele não ultrapassa um outro. Eles são cumulativos. Porque quando o cliente procura a gente, e lembrando, não só reclamante, mas reclamado, 99,9%, Cacá, Antônio Carlos Aguiar aqui vai falar à tarde sobre sindicatos, palestra fantástica, não percam. Voltem rápido dos seus almoços aqui, que é imperdível. Quando a gente recebe o cliente, eu estou falando, não é só o reclamado, não é só o reclamante, é o reclamado. 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Representam 60% dos empregos e 52% do PIB. E desses empresários, 42% desses empresários, pequenos micro e pequenos empresários, são empresários por necessidade e não empresários por oportunidade. Isso são números do Sebrae. 42% dos empresários são, ou seja, é gente que foi mandada embora e que não conseguiu recolocação. Ele não está empreendendo porque ele quer, mas porque ele tem necessidade disso. E quando ele procura a gente, e esse monte de gente que falou, eu aqui, sabe disso. O que essa gente fala? Doutora, mas o juiz vai saber que ele está mentindo, né? É ou não é? Entendeu? Doutor, mas o juiz vai saber que ele está mentindo, né? Vai olhar na cara dele e ele vai saber que ele está mentindo. O juiz já está acostumado. Ele vai ver que eu estou falando a verdade. O juiz não vai ver. Ele não tem essa. E para ter essa percepção, é só no olho no olho. Só no olho no olho. Vamos acabar com as audiências presenciais? Eu não sei se essa é a melhor solução. Tá? Por quê? Porque a pessoa, quando te procura, seja reclamante ou reclamável, ele está numa posição de extrema vulnerabilidade. Extrema vulnerabilidade. E ele quer, o que ele quer é contar para alguém a história dele. Ele quer falar com a pessoa. Ele não quer falar com a tela. Sabe quem faz justiça de verdade para essa gente? O juiz de primeiro grau. Por quê? Porque é quem ele vê. É quem ele vê, quem ele enxerga. É quem ele tem a humanidade perto dele. Por isso que o juiz, muito mais do que julgar, ele tem que ouvir. É isso que a pessoa quer. Olha, 99% das pessoas que procuram sempre falam isso. Isso é uma questão que eu falo. Ou seja,
Lógico, o importante, o que distingue hoje o grande advogado não é mais o cara que tem uma baita de uma banca com inteligência artificial que apresenta a defesa em 5 minutos, mas é o cara que atende presencialmente, pessoalmente. Que nem isso a turma quer mais. Tá bom? Bom, com a ressalva de que somos todos imigrantes digitais e não nativos digitais, eu cumprimento a todos mais uma vez, tá? Eu peço a todos, evidente, aqui eu aproveito para fazer uma propaganda pessoal. Meu livro está lá para vender com o Lacier, é o primeiro livro lançado no Brasil sobre intermediação de trabalho via plataformas digitais, tá? Está indo para a 2ª edição, agora possivelmente até o final do ano, um calhamaço de 500 páginas. Mapeei as 12 mil ações do Brasil sobre plataformas digitais, vai ficar bem legal essa questão, tá? Quem quiser conversar comigo, eu estou na rede social, não aquela azul lá, que é já de velho, mas a outra, eu prometo que eu não posto foto de comida na hora do almoço, nem de gatinho. Vocês podem falar comigo, só tem coisa legal, né, direito, tecnologia. Quem quiser falar comigo, concordando, discordando, tá? @André e também quem quiser me prestigiar ou tiver interesse em falar sobre Uber, essas coisas, normalmente até me chamam para falar sobre isso, quem sabe um dia volto. Mas eu espero, sinceramente, pode clicar, por gentileza, no... QR Code projetado na tela. A todos que estejam aqui, por favor, peguem seu celular, apontem para a tela e vocês vão baixar nos seus celulares a minha apresentação, tá? Vocês vão fazer o download de tudo isso que eu mostrei para vocês, tá bom? Vocês vão cair no meu academia.edu, talvez tenham que fazer lá um login, alguma coisa, mas vocês vão baixar toda essa minha apresentação em PDF ou em PPT no celular ou no computador de vocês, tá bom? Eu agradeço a todos. Normalmente, quando eu termino uma palestra, eu falo, espero que vocês saiam daqui sabendo mais do que entraram. Com uma plateia tão qualificada como essa, eu não vou ter essa prepotência. Mas, sinceramente, eu espero que eu tenha causado a vocês, não vi ninguém levantar, então eu julgo que tenha causado a vocês boas reflexões, que vocês possam levar e vocês possam refletir sobre tudo que a gente falou aqui. Mais uma vez, cumprimento a todas as pessoas aqui nominadas. É um prazer estar com vocês e muito obrigado. Integrantes da mesa, James Magno, Sérgio Polastro e André Pereira se cumprimentam. À frente da mesa, ornamentação com flores naturais. Certamente Sérgio Polastro Ribeiro, juiz presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, 15ª por essa região. Palestra que nos trouxe tanto aprendizado e tantas reflexões, né? Você também se colocou muito bem os avanços que a tecnologia traz, mas também ponderou ainda a necessidade do acolhimento, de um atendimento humanizado, dessa proximidade com o jurisdicionado, com o dia na corte, que muito se espera, às vezes, de ir e vou contar a minha história para o magistrado. Eu acho que o grande desafio é encontrar esse modelo que equilibra uma otimização dos espaços, do tempo, não só dos espaços físicos, dos fóruns, como o senhor bem disse, mas o tempo morto processual. Que o senhor também tem só 25 anos, não lembra da época que o protocolo a gente tinha que ir até o local. Quando veio o protocolo integrado, já era uma maravilha, né? Hoje você poder... Não tinha servidor para carimbar em branco, lembra? Tinha que carimbar... Tinha uma página em branco, tinha que carimbar que estava em branco. Que estava em branco. E o carimbo ainda ficava um pouco inclinado. Tinha numeração de páginas. Dava uma ler, né? Os corregedores brigavam quando não tinha uma numeração correta, tinha que renumerar a página, juntar aquele calhamaço de documentos que o advogado trazia na audiência junto com a defesa, enfim. Hoje em dia, o processo eletrônico, o magistrado prolata a decisão pela manhã, às vezes depois do almoço já tem um embargo declaratório, ou até um recurso ordinário. Esse chamado tempo morto já quase não existe mais, acabou. Aquele tempo de ir lá, pegar o carimbo de protocolo, até aquela petição ser juntada ao processo, muitas vezes demorava meses para a petição sair do protocolo e chegar até o processo, quanto mais vir concluso para o magistrado e ter uma decisão.
Então, de fato, a Justiça 4.0 olha para isso, para a celeridade, para a efetividade, para a duração razoável do processo. A Resolução 398 trazendo esse apoio às unidades congestionadas ou de maior criticidade. Isso tudo é um avanço, mas talvez sem perder esse acolhimento, esse atendimento humanizado, de se permitir. Então, temos que, talvez, olhar para um futuro ainda híbrido, onde a gente consiga conciliar esse mundo digital e o mundo real, né? Que é o mundo que a gente vive, que é o mundo que na pandemia a gente sentiu muito e que agora a gente, felizmente, está tendo a oportunidade de retomar esses vínculos sociais de uma forma mais intensa, inclusive no nosso congresso, 23º Congresso, aqui realizado de forma presencial. Muitas indagações eu teria, mas o nosso tempo já está esgotado, avançamos aí para o horário de almoço. Começamos aí com a palestra do ministro Aloísio, que nos brindou também com sua fala, e já iniciamos com esse tema instigante do primeiro painel, com esse olhar para o futuro, mas ainda muitos outros painéis vêm pela frente. Quero agradecer a audiência, a atenção de todos, quero agradecer tanto ao Dr. André Zipperer, como também ao desembargador James Magno pela presença, pela palestra, pelas brilhantes palestras. Agradecer à administração do tribunal, na pessoa do presidente, desembargador Samuel Hugo Lima, e do diretor da Escola Judicial, desembargador Carlos Bosco, e todos aqueles da comissão organizadora que fizeram tudo com muito carinho para que esse evento acontecesse e todos se sentissem muito bem acolhidos pelo TRT da 15ª Região. Muito obrigado. Auditório lotado, aplaude.